Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um ensinamento muito grande da nossa Torá. Aprendemos do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, no capítulo número 41, versículo número 50. Quem lê esse versículo pensa que a Torá está nos contando uma história, nos explicando o que aconteceu como um livro de história. Porém, a nossa Torá é eterna, ela não muda, ela não se moderniza e cada palavra da nossa Torá vem ensinar algo e um ensinamento eterno para nossas vidas. Fala pra gente a Torá no capítulo número 41 do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá. Fala pra gente a Torá, o Le Yosef Yulad Shnei Banim, versículo número 50. E para Yosef nasceram dois filhos, ou seja, Yosef teve dois filhos. Antes que venham os anos de fome, que deu à luz para ele Osnat, filha de Potifera, que era um sacerdote do On. Assim era o nome dessa idolatria On, ela se chamava, e de qualquer maneira nós vemos aqui que a Torá nos conta que Yosef, ele teve dois filhos antes que venham os anos de fome. E aí você que está lendo a Torá pergunta, por que a Torá precisa me contar que Yosef, ele teve os seus filhos antes que venham os anos de fome? É óbvio que Yosef teve seus filhos antes que venham os anos de fome, porque eu sei que daqui a pouco virão anos de fome. Porque como nós vemos na Torá, no mesmo capítulo 41, a Torá nos conta como Yosef foi tirado da prisão por causa dos sonhos do Faraó. Os sonhos de Paró. O Faraó, ele teve dois sonhos que se repetiram, então ele queria que alguém os revelasse, alguém os explicasse. E ele não encontrou ninguém até que ele encontrou Yosef. E nós vemos que Yosef então revela o seu sonho para Paró. E ele explica o sonho. E o sonho era que teriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então Yosef ele foi escolhido para ser o vice-faraó. E tudo o que acontecia na terra do Egito era somente através das palavras de Yosef. Então fica a pergunta... É óbvio que os filhos que nasceram para Yosef eram antes dos anos de fome, porque logo depois a Torá nos conta que começaram os anos de fome. Então, por que a Torá precisa nos especificar que os filhos de Yosef nasceram antes dos anos de fome? E aí vem as palavras dos nossos sábios, que são como colírios para nossos olhos. E elas nos revelam o seguinte. Falam nossos sábios. A pessoa deve sofrer junto com a congregação, junto com o mundo, junto com os seus companheiros. Ou seja, se você, Chas v'Shalom, tem parentes, se você tem amigos que eles estão sofrendo, mas você não está sofrendo, você está numa boa situação. Digamos que eles estejam agora em um país que está em guerra, por exemplo, a Ucrânia, ou a Rússia, e eles estão sofrendo, ou eles estão em um país que está com fome, e eles estão sofrendo, e você está aí na sua casa, com a sua televisão, com o seu computador, vendo aulas de Torá, e você tem uma geladeira cheia de comida, e uma conta de banco com dinheiro. Então você diz, por que eu devo sofrer? O meu amigo está sofrendo, eu rezarei por ele. Eu vou pedir para Hashem ter piedade dele. Eu vou rezar porque eu sou uma pessoa bondosa, eu me preocupo com o outro. Falam nossos sábios, isso não é suficiente. Você também deve sofrer com o seu sofrimento. Você deve estar junto com o seu amigo no sofrimento dele. E por isso dizem nossos sábios, Yosef somente teve filhos nos anos de fartura, mas os anos de fome, mesmo que ele tinha fartura, e na casa de Yosef no Egito não faltava comida, mesmo assim ele não teve relações matrimoniais durante os anos de fome. Explicam nossos sábios, porque uma vez que o mundo estava sofrendo, uma vez que os seus irmãos estavam sofrendo com a fome,
Yosef se negou a ter relações matrimoniais. E assim explicam nossos sábios, a pessoa não deve ter relações matrimoniais quando há um sofrimento com a congregação, ou um sofrimento com os seus irmãos, porque a pessoa deve estar junto com os seus amigos no sofrimento deles. Então a pessoa deve se privar dos seus prazeres o quanto ele pode. Por isso explicam nossos sábios, a Torá nos diz, quando nasceram os filhos de Yosef? Os filhos de Yosef nasceram nos anos de fartura, mas os anos de fome, os filhos de Yosef não nasceram, porque Yosef não teve relações matrimoniais para se privar um pouco dos prazeres materiais nos anos de fome. E assim explicam nossos sábios que a pessoa deve estar junto com a congregação no sofrimento dela. Por isso, se você conhece pessoas que estão em sofrimento, faça alguma coisa durante o seu dia para diminuir os seus prazeres materiais, para estar junto com essas pessoas. Um exemplo é a esposa do grande rabino, do Rav Shach, como sabida a história, que enquanto existia o Holocausto, Chas v'Shalom, que aconteceu na Alemanha e na Europa, então ela mesmo que estava na terra de Israel, ela tomava chá sem açúcar. Para ela aquilo era um sofrimento. Ela não colocava açúcar no seu chá. Ela falava, eu não posso jejuar porque eu sou uma mulher fraca. Eu não posso dormir no chão porque senão isso vai me dar dor de coluna. Mas o que eu sim posso fazer, eu vou parar de colocar açúcar no meu chá. Dessa maneira eu estou junto, sofrendo com os meus irmãos que estão na Europa. E dessa maneira a pessoa se conecta espiritualmente com a congregação e com os seus irmãos. E Hashem com certeza vê isso, que a pessoa não é independente e julga ela para o bem, porque sempre que o juízo da pessoa, o julgamento da pessoa é de uma maneira geral, ou seja, junto com as outras pessoas, isso sai para o bem. Mas quando o julgamento da pessoa é algo individual, porque a pessoa se separa dos outros, se separa da congregação, ela fala, vocês estão com problema, isso é problema de vocês, eu vou para minha casa, vou comer, vou beber e vou ficar tranquilo. Isso é uma proibição. Por isso daqui nós aprendemos esse conceito tão importante de estar junto do sofrimento dos seus irmãos. E é iratzon que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.